Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o governo simplesmente não tem interesse. Prorrogação das parcelas do seguro-desemprego, o projeto de autoria do deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a prorrogação do seguro-desemprego para 7 parcelas. A operação dos pagamentos seria pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. E o governo por que não coloca logo isso em pauta? Por que não coloca logo no Congresso para votar? Tem um prazo para ser caducada essa lei. A partir de agora eu vou falar para você, o governo não tem interesse, é isso que você está ouvindo, o governo não tem interesse em aprovar essas 2 novas parcelas. Entenda aí a situação. Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Muita gente questionando sobre as 2 novas parcelas do seguro-desemprego. Olha, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que está analisando a possibilidade de estender o pagamento do seguro-desemprego para 2 novas parcelas para quem foi demitido sem justa causa durante esse período de pandemia. Caso seja aprovada, a medida atenderá cerca de 6 milhões de pessoas e terá um impacto de 16,1 bilhões de reais nas contas públicas. Esse seria o motivo? Os 16 bilhões de reais se aprovar essas 2 novas parcelas. Quero lembrar que, pelo que o ministro Paulo Guedes vem falando sobre o teto de gastos, com esse valor aprovado, estaria ultrapassando o teto de gastos e nem sequer foi citada a questão dessa possibilidade, ou seja, de aprovar essas 2 parcelas. O trabalhador, só para você ter uma ideia, hoje recebe entre 3 e 5 parcelas do seguro-desemprego, dependendo do tempo de trabalho e de quantas vezes o pedido já foi feito. Caso essa medida seja aprovada, quem for demitido sem justa causa terá de 5 a 7 parcelas do benefício. A regra diz que os trabalhadores dispensados entre 20 de março a 31 de dezembro de 2020 desse ano terão direito a essa ampliação do benefício caso essa medida seja aprovada. O problema está aí. Os responsáveis pela proposta são os conselheiros que representam os trabalhadores no CODEFAT. De acordo com vários conselheiros, eles já vêm falando, essa medida se baseia na emenda constitucional 106 de 2020, que criou o orçamento de guerra. O orçamento de guerra deixa claro que não precisam ser observados limites de criação e expansão de despesas, desde que a medida tenha os efeitos limitados ao período de calamidade. Então, o que é que falta para o governo aprovar? Interesse. Essa é a palavra, pessoal. Só falta interesse. 16,1 bilhões de reais, se for aprovado, e aí vai pagar milhões de brasileiros que estão desempregados, muitos que estão dependendo de receber essas 2 novas parcelas, muita gente questionando, cadê a aprovação? Estava previsto reuniões para o mês de agosto, nenhuma dessas reuniões aconteceu, nenhuma delas, estava prevista para o mês de agosto. Estamos no mês de setembro, hoje dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Que grito é esse a gente vai ter que dar para ter independência? Essa é a situação. Essas parcelas extras dependem do governo. Se o governo tem interesse em querer aprovar, é só colocar em pauta. Mas aí fica caducando, fica esperando o tempo passar. Lembro que o prazo final é reconhecido de acordo com a calamidade pública, o decreto número 6, ou seja, vai até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro o governo pode colocar em pauta e aprovar. Se entrar no dia 1º de janeiro de 2021, é caducada, ou seja, nem foi aprovada. Muito mal se foi avaliada para ser aprovada. Então essa é a questão. O que deve ser feito? Agora é com você. Você deve pressionar os políticos, os seus representantes. Então você que está dependendo dessas 2 novas parcelas, deixar bem claro, o governo simplesmente até o momento está levando no banho-maria. Projetos tem vários projetos para aprovar essas 2 parcelas. Tem projetos de parlamentares do PT, do PP, enfim, são vários projetos que falam sobre essas 2 novas parcelas extras. Mas o governo não tem interesse em colocar em pauta para apreciar e aí para debater essa situação. Deixar claro, se aprovar, são 16,1 bilhões de reais para pagar milhões de brasileiros que estão desempregados. Essa é a situação. É uma decisão política,
política, decisão política, depende do governo colocar em pauta e votar essa situação. Tem prazo para isso? Repito, até o dia 31 de dezembro. Depois desse prazo, que encerrar o estado de calamidade pública, um abraço. Lamentavelmente, perde sua validade. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Grande abraço, que Deus dê sabedoria aos nossos representantes para que resolvam esse problema. Projeto tem, decisão política, essa é a questão. Falta interesse do governo em aprovar essas duas parcelas extras. Grande abraço a todos. Até a próxima, pessoal.